Bom, então assim, supondo um movimento circular, que nem nós vimos na última aula, quando eu dou uma volta, eu dou 360 graus. Se eu der duas voltas, 720, e assim por diante. Tá? Então, nós vamos chamar de arcos côngruos, né? Arcos que coincidem, né, de acordo com o número de voltas que a gente dá. Então, supondo uma volta, eu dei 360 graus e completei minha circunferência. Se eu der duas voltas, eu posso dizer que os arcos, tanto da primeira quanto da segunda volta, eles são côngruos, ou seja, eles coincidem. Tá? A única coisa está relacionada a esse número de voltas que eu dei. Eu posso dizer, de uma certa forma, que duas voltas são 360 vezes 2. Tá? Então a gente pode generalizar, na verdade, supondo um número n que vai representar o número de voltas. Tá? Então a gente vai, nós vamos ter um arco. Esse arco ele pode ter uma medida, vamos supor, 60 graus. Aí lá na frente eu vejo uma medida de tantos graus, mas que ela é coincidente com esse arco. Tá? Dessa forma a gente vai acabar generalizando. Aqui eu peguei um exemplo de 60 graus. Tá? Então 60 graus ele não representa nenhuma volta. Tá? Vai representar uma fração de uma volta. Tá? Então a gente pode dizer que é 0 voltas. Agora, vamos supor o seguinte, ó, eu fiz isso daqui, ó, fui de A para B. Aí eu considerei o que? De A para B eu dei essa volta toda aqui. Aí eu fiz isso por mais uma vez. Para eu saber o arco côngruo aqui, eu simplesmente somei 360. Então, se eu dei uma volta a partir aqui do ponto B, eu sei que após uma volta eu estarei nos 420 graus. E se eu der duas voltas? Eu vou somar 720. A gente pode generalizar da seguinte maneira. Né? Eu tendo um arco, no nosso caso é 60 graus. E aí eu somar a quantidade de voltas que eu dei vezes o total da circunferência, eu consigo descobrir o arco côngruo que eu parei. Então, vamos supor aqui, se eu dei 5 voltas a partir do ângulo de 60, eu vou fazer 360 graus vezes 5, daria 1800. Mais 60 daria 1860 graus. Tá? Então a gente usa uma relação que, para determinar o arco côngruo, a gente vai pegar o arco alfa, né, que é o ângulo que eu tenho aqui, mais o número de voltas que eu dei vezes 360 graus, que é a circunferência completa. O mesmo raciocínio se aplicaria pelos ângulos em radiano. Tá? Então, eu tenho aqui, vamos supor, 60 graus é π sobre 4, só você fazer a transformação. Tá? Na verdade aqui é 45, né? Não é 60. Π sobre 4 é 180 sobre 4 dá 45. Tá? Então, como é que eu faço a questão do arco côngruo para o ângulo em radiano? É simples também. A relação vai ser o ângulo do meu arco, mais a quantidade de voltas que eu dei. Então, a única coisa que muda é que quando o ângulo está em radiano, não é 360, é 2π. Então a fórmula, na verdade, eu vou generalizar para n vezes 2π. De forma que se eu tiver 5 voltas, por exemplo, eu faria alfa mais 10π, por exemplo. Tá? O que a gente vai perceber, na realidade, a aplicação disso ela é um pouquinho mais diferenciada. Tá? Eu tenho aqui um ângulo percorrido por uma partícula,
Então, ela percorreu 1.470 graus. Tá? Percorreu 1.470 graus. Se eu quiser saber quantas voltas ela completou e em qual arco é côngruo a esse valor no primeiro quadrante, como é que eu posso fazer isso? Bom, aqui no caso, né, a gente teria o nosso valor de alfa. Então, partindo dessa fórmula ali, eu tenho 1.470 mais n vezes 360. Tá? Basicamente, para poder determinar isso, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 1.470 por 360. Tá? Se eu fizer isso daqui, ó, fazendo na calculadora, 1.470 dividido por 360, isso me dá 4,08333, se você fizer. O número inteiro aqui, ó, vou pintar de vermelho, o número inteiro representa a quantidade de voltas. Tá? Então, eu sei aqui que foram completadas 4 voltas. Beleza. Agora, como é que eu sei o arco côngruo? Tá? Se eu fizer aqui, ó, se eu substituir o n por 4, tá? Vou fazer 4 vezes 360, isso me dá 1.440. Ok? Agora, a diferença entre 1.470 menos 1.440, isso me dá 30 graus. Basicamente é o seguinte, né? Eu posso pensar que se eu estiver no primeiro quadrante nos 30 graus, eu vou precisar dar 4 voltas para chegar no mesmo ponto em questão aqui. Tá? Então, essa é a relação que a gente vai usar. Vamos fazer um próximo aqui só para fixar essa ideia. Então, quantas voltas completas em qual quadrante para uma partícula que parte da origem da circunferência trigonométrica? Então, vejam só, estou partindo da origem da circunferência, estou partindo do grau 0. Tá? E eu vou percorrer até o valor 3.000. Se eu pegar 3.000 e dividir por 360, isso me dá 8,333333. Lembrando que o número inteiro é a quantidade de voltas que eu dei. Então, eu sei que foram completadas 8 voltas. Se eu pegar n vezes 360, né, dessa relaçãozinha aqui, eu posso descobrir o ângulo que eu andei. Então, 360 vezes 8, isso me dá 2.880. A diferença entre os dois, 3.000 menos 2.880, equivale ao ângulo côngruo ao quanto eu andei. Tá? Então, na verdade, assim, ó, esse 120 graus equivale ao arco côngruo a esse valor aqui. 120 graus, se a gente for pegar aqui uma circunferência, aqui vai de 0 a 90. Aqui vai de 90 a 180. Então, eu posso dizer que em qual quadrante eu parei foi no segundo quadrante. Como é que eu soube disso? Porque eu fiz uma, digamos assim, a gente chama isso, a gente vai ver mais para frente, de redução de quadrante. Eu vi o ângulo que eu andei, ele é semelhante a um ângulo do segundo quadrante, que é o 120 graus. Tá? E o último exemplo aqui, a gente tem uma partícula que percorre 25 pi rad. Tá? Então vamos transformar esse 25 pi sobre 4 rad, né? 25 vezes 180
dá 4.500 sobre 4. Então, 25π sobre 4, isso me dá 1.125 graus. Tá? Agora, 1.125 dividido por 360, isso dá 3,125. Como eu quero saber o número de voltas completas, são 3 voltas. Tá? O exercício pararia aí. Agora, se eu fizer n vezes 360, obviamente eu não quero saber isso nesse exercício. Mas se eu fizer 360 vezes 3, eu tenho aqui 1.080 graus. A diferença entre 1.125 menos 1.080, isso daqui representaria 1.125 menos 1.080. Representaria que esse valor, né, aqui, ele é congruo, ele é semelhante aos 45 graus. A gente está vendo essa ideia aqui de arcos côngruos, porque a gente vai precisar disso quando nós formos trabalhar com valores de seno e cosseno. A gente muitas vezes vai precisar fazer essa redução. Por quê? Na circunferência trigonométrica, quando eu tiver ângulos maiores do que 360, a gente vai pensar que, na verdade, foi mais de uma volta que foi completada ali. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.